Bem-vindos ao Turismo em Destaque. No episódio de hoje falarei do regresso dos protecionismos e de como eles podem vir a afetar a atividade turística e também se a mudança de nome da Organização Mundial do Turismo foi ou não uma decisão acertada. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou enviando os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Esta foi uma semana que ficou muito marcada por vários protestos por essa Europa fora, nomeadamente na União Europeia, que lá está também em Portugal, feitos pelos agricultores. E, de entre as várias reivindicações que foram levadas a cabo, a questão de uma maior proteção aos produtos e às empresas europeias do setor primário esteve no topo das prioridades dos manifestantes. Talvez por isso podemos ser, de alguma forma, tentados a pensar que este é um problema muito específico da agricultura e da pecuária e, em última análise, uma resultante dos anos e anos sucessivos de uma política agrícola comum, ou se quisermos, de uma PAC nem sempre bem sucedida, por vezes até errática, já que tanto dá subsídios para plantar determinado tipo de culturas, como pouco tempo depois retira esses subsídios e dá outros para acabar com as culturas que inicialmente tinha subsidiado e, pelo meio, acaba por não liquidar a tempo e horas aos agricultores os compromissos que vem assumindo. Só que, quanto a mim, a questão é muito mais profunda, pois ela acaba por se juntar ao recrudescer dos nacionalismos e dos protecionismos mais exacerbados e mais amplos que, paulatinamente, temos vindo a assistir nos últimos anos, não apenas na Europa e, em particular, na União Europeia, mas também, por exemplo, na América. Veja-se aquilo que tem sucedido em torno das eleições presidenciais americanas nos últimos anos, que, aliás, vão ter este ano mais um capítulo, ou até aquilo que se passou também recentemente no Brasil, que está neste momento a acontecer na Argentina, ou até podemos falar de outras paragens, como sejam a China, como seja a Rússia, como seja a Turquia, ou até, inclusivamente, mais perto de nós, o próprio Reino Unido. Não admira por isso que tudo isto gere muita preocupação junto da comunidade turística, aliás, bem expressa nas mensagens e nas perguntas que me têm sido remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com, justamente por causa das implicações que tudo isto pode trazer para a atividade turística. Perguntas essas e mensagens essas que naturalmente agradeço. Aliás, é para isso mesmo que serve este endereço, programa turismoemdestaque@gmail.com, para colocar as suas perguntas ou para sugerir os temas que gostaria de ver abordados. Já sabe que a sua participação para mim é muito importante, claro está, também é sempre muito bem-vinda. E feito este enquadramento, vejamos então em que é que este impulso dos protecionismos pode ou não acabar por vir a afetar o turismo. E para dar uma resposta mais objetiva, mais concreta, eu gostava de dividir esta questão em dois grandes planos, o plano macro e o plano micro. No que respeita àquele que é o plano macro, isto é de um ponto de vista mais amplo, um ponto de vista mais geral, eu creio que podemos dizer para já, e apesar da tendência global dos povos, mormente do mundo dito mais democrático, ou se quisermos ocidental, ser a de estarem cada vez mais seduzidos por doutrinas desta natureza, logo mais populistas, não creio que isso vá acabar por, de alguma forma, afetar a atividade turística. E digo, sobretudo, por 4 razões que considero fundamentais. A primeira é porque o mundo hoje em dia está globalizado e a livre deslocação, a livre circulação das pessoas é algo que veio para ficar, mesmo naqueles Estados que ainda há poucos anos não demonstravam essa abertura, e talvez o exemplo mais pragmático seja o da República Popular da China. Depois, uma segunda razão é porque, em paralelo, há uma pressão grande do ponto de vista do consumo dos produtos e dos serviços turísticos, que já hoje em dia está consolidado, ou se quisermos que está completamente instalada, dado que a necessidade de viajar, a necessidade de fazer uma pausa, a necessidade de fazer férias é algo hoje em dia fundamental para o equilíbrio físico e psicológico do ser humano. Como eu há muitos e muitos anos digo, o turismo já não é há muito tempo um luxo, mas antes é hoje em dia um bem mais do que essencial. Uma terceira grande razão tem a ver com o facto dos países, todos os países, ou melhor se quisermos, os governos e sobretudo os governantes, perceberem bem a importância económica, social, territorial e de captação de investimento que o turismo encerra. Portanto, gostem ou não gostem da atividade, sabem que ela é vital para as suas economias, mas também para a economia e para o emprego à escala mais global. É que já não é possível hoje em dia criar
criar-se dinâmica económica sem o turismo, pelo que ele representa, mas também por tudo aquilo que ele induz nas demais áreas da economia. E, finalmente, a quarta e última razão tem a ver com o próprio código genético, ou se quisermos, com o ADN do turismo. Não é em vão que a atividade também é conhecida como a atividade económica da paz, é conhecida e reconhecida exatamente por isso e promove a concórdia entre os povos, derruba fronteiras, sejam elas de natureza política, económica, social, religiosa ou cultural, promove a proteção do meio ambiente, educa, anima, entretém e consegue fazer todas estas coisas todos os dias. No fundo, e se quisermos adaptar aquele que é hoje em dia o lema da União Europeia, o facto é que o turismo une o mundo na sua diversidade. Isto é de facto o turismo. O turismo é diferença e é pluralidade. Indo agora àquilo que diz mais respeito ao plano micro, aqui há, na minha opinião, alguns aspectos em que estes protecionismos, estes nacionalismos, ou se quisermos até mesmo estes sectarismos, podem, de algum modo, vir a prejudicar o turismo. Deixem-me dar 2 exemplos. O primeiro tem a ver com estas manifestações que tiveram lugar nos últimos dias dos agricultores em defesa das suas produções, pedindo mais protecionismo, quer dos seus governos, quer da própria União Europeia. Ora, isso a acontecer, naturalmente vai diminuir a competição global, logo vai acabar por, de alguma forma, se refletir nos preços, para além que lá está de limitar, ou se quisermos, segmentar o consumo, colocando-o mais de acordo com aquilo que é produzido em cada época do ano. E, naturalmente, isso vai ter reflexos na formação do produto turístico, ou se quisermos, na própria oferta turística, obrigando a uma subida de preços que se somará já ao esforço que os consumidores já farão em excesso no seu dia-a-dia, em resultante desse aumento de preços. Por outro lado, um outro aspecto que estes protecionismos também poderão é vir a agravar a já de si situação difícil em que as atividades turísticas enfrentam e se encontram no que diz respeito à mão de obra, já que a tendência será para cada vez mais limitar, para cada vez mais selecionar e, em alguns casos mais extremos mesmo, até proibir alguns fluxos migratórios, como aliás tive aqui a oportunidade de abordar no episódio da semana passada do Turismo em Destaque, o que acabará por complicar e muito a vida aos agentes turísticos, sobretudo às empresas, maiormente na Europa, já que atenta à evolução demográfica do velho continente, cada vez teremos menos gente para trabalhar, ou se quisermos, a idade ativa. Em conclusão, o turismo também é expressão de liberdade, tanto individual como coletiva, como económica, como social, como religiosa, como cultural. Limitá-la ou, de alguma forma, tentar delimitá-la, mesmo numa perspectiva holística e mais ampla, quanto a mim, é algo que não me parece possível. Mas há que ter atenção, estes pequenos protecionismos, mesmo quando aparentemente nos parecem ser benignos ou até justos, é que passo a passo, pouco a pouco, é assim que se vai limitando e moldando o mundo, o que a prazo pode vir a prejudicar o correto desenvolvimento e o progresso do turismo. Sabermos se foi ou não acertada a decisão da adoção por parte da Organização Mundial do Turismo de um novo nome é uma questão que tem gerado alguma curiosidade e que nas últimas semanas me tem vindo a ser colocada, aliás, na sequência daquilo que se passou no dia 24 de janeiro, durante a FITUR que aconteceu em Madrid, onde a Organização Mundial do Turismo teve então a oportunidade de apresentar a sua nova designação e a sua nova marca. Para contextualizar esta situação, vale a pena referir que, e como é até do conhecimento geral, que até agora a designação oficial da Organização Mundial do Turismo era UNWTO, isto é, United Nations World Tourism Organization, embora com mais frequência fosse apenas referida como WTO, deixando assim de lado o UN, que significava o facto de ser uma agência das Nações Unidas, o que por vezes levava a que houvesse alguma confusão até com a sua congênere do comércio, já que o seu acrónimo em inglês era exatamente o mesmo, WTO, World Tourism Organization e World Trade Organization, sendo que esta última nada tem a ver com as Nações Unidas. Mas vale a pena também dizer aqui, sinteticamente, referir que estas alterações, ou seja, a criação da, como está na pergunta, UN Tourism, ou
ONU Turismo, traduzido para português, foi, pela própria Organização Mundial do Turismo, foi justificada com os seguintes argumentos. Por um lado, o termo ONU significa autoridade e, por outro lado, o termo turismo, para além de ser simples, é hoje em dia uma palavra com a qual todas as pessoas no mundo inteiro se identificam. No fundo, aquilo que os dirigentes da Organização Mundial do Turismo procuraram fazer foi passar uma mensagem de evolução, de inovação, de mudança na atividade, mas igualmente de assunção do turismo como um catalisador de prosperidade à escala universal. Numa frase, procurar aproximar o mundo. Este é, de facto, e quanto a mim, um objetivo nobre, com o qual acredito e creio que todos quantos estão ligados à atividade turística, segura e certamente que concordam. Contudo, e apesar deste óbvio aspecto, eu devo dizer que, em minha opinião, esta foi, neste preciso momento, uma alteração pouco feliz. Esperemos até mesmo que ela não se venha a tornar numa alteração falhada. E porquê é que eu digo isto com esta veemência? Por dois motivos. Desde logo porque, infelizmente, aquilo que temos estado a assistir nos últimos anos é tudo menos autoridade por parte da Organização das Nações Unidas, não obstante os esforços que o seu secretário-geral, que é, como todos sabemos, português, tem vindo a fazer. Veja-se o caso da guerra na Ucrânia resultante da invasão da Rússia, veja-se o caso que está a passar agora em Gaza, mas também das alterações climáticas, das crises dos refugiados, da fome, da pirataria internacional, e podia aqui continuar a citar variadíssimos aspectos. Ou seja, se quisermos, ficamos ou estamos com uma sensação de algo já visto, como, aliás, aconteceu há algumas décadas, no século passado, após a criação em 1919 da Sociedade das Nações, que, como se sabe, acabou por fracassar e ser extinta em 1946, aliás, poucos meses após a criação da organização que lhe sucedeu, exatamente as Nações Unidas, que foram criadas, como se sabe, em outubro de 1945. E todos nos recordamos bem que a Sociedade das Nações falhou a sua missão por não ter conseguido impedir mais guerras, que era um dos seus grandes propósitos. Aliás, acabámos por voltar a ter uma guerra à escala mundial e também por não ter um poder executivo forte. A maior diferença, se quisermos, entre a Sociedade das Nações e a Organização das Nações Unidas é que a Sociedade das Nações não contava com a participação dos Estados Unidos e, na altura, da União Soviética, o que, diga-se, atenta à atual conjuntura, eles estarem ou não, de facto, pouco adianta, porque, de alguma forma, a sua intervenção acaba por se anular mutuamente. E depois, porque do ponto de vista turístico, tenho para mim que estas mudanças não vêm acrescentar grande coisa, já que a ONU Turismo, ou se quisermos a Organização Mundial do Turismo, apenas conta com 160 dos 193 países que fazem parte das Nações Unidas, ou seja, continua a haver países, e apesar desta tónica de incorporar o nome da ONU no próprio nome da Organização Mundial do Turismo, continua a haver cerca de 20% dos países que não fazem parte desta Organização Mundial do Turismo. Depois também porque isto acaba por, de alguma forma, tirar um foco aos principais e mais candentes temas e preocupantes para o futuro da atividade turística. Veja-se, eu estou hoje a falar da alteração do nome da Organização Mundial do Turismo aqui, em vez de estarmos aqui a falar da sustentabilidade do turismo, do desenvolvimento e do progresso económico e social, tendo a atividade turística, se quisermos, como motor ou como locomotiva à escala mundial e por aí fora. Por outro lado, também acaba por retirar a importância ao papel de promotor da paz, da concórdia e da harmonia entre os povos e entre os Estados que o turismo devia estar empenhado em promover e, para não ser exaustivo, ao facto de, inclusivamente, ter expulsado, ou melhor, ter tentado expulsar a Federação Russa, que acabou, aliás, por se antecipar e sair por seu próprio pé, na sequência da invasão que fez da Ucrânia e, dessa forma, perdendo-se assim a oportunidade de ter aquele país, aquele Estado, em mais um fórum importante, em mais um local onde, pelo diálogo, se podia ser pressionado para promover a paz. Por tudo isto, eu sinceramente espero que, pela sua atuação futura, a ONU Turismo venha a contrariar alguns, ou pelo menos todos, destes meus argumentos. Mas não posso concluir a resposta a esta questão sem dizer que gostava muito que Portugal fizesse mais, ou se quisermos que tivesse um papel mais ativo na ONU Turismo, na Organização Mundial do Turismo, chamemos-lhe como quisermos, porque pode, porque deve, mas principalmente porque já chegou a um patamar turístico em que tem essa responsabilidade.
Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. Lembre-se que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou os temas que gostava de ver abordados através do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. E não perca a oportunidade de subscrever gratuitamente o meu canal. Para isso, basta carregar neste botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.